O grito ecoou pelos corredores do Hospital de Santa Maria como um lamento antigo de fado, rasgando o ar úmido de Lisboa em uma manhã de outono chuvosa. Não me toque. Você não entende nada das minhas sombras. As palavras saíram da boca de Maria de Almeida como um veneno lento, mas Beatriz Santos, a enfermeira de plantão, não recuou. Seus olhos castanhos, profundos como o Tejo ao pôr do sol, fixaram-se na mulher de cabelos grisalhos desgrenhados, deitada na cama com as veias saltadas nos braços magros. Era o terceiro surto naquela semana e Beatriz sabia que não era raiva comum, era o eco de guerras não declaradas, de segredos que o tempo não apagara. Com mãos firmes, mas suaves como o toque de uma saudade, ela ajustou o soro intravenoso, ignorando o tremor em seu próprio peito. Eu entendo mais do que você pensa, Sr. Almeida. Deixe-me cuidar de você. Pelo menos por hoje. Maria virou o rosto para a janela, onde a chuva tamborilava contra os vidros embaçados, como lágrimas de um céu português que nunca esquecia suas dores. Aos 68 anos, ela era uma relíquia viva de um Portugal que Beatriz só conhecia pelos contos de sua avó, o tempo da ditadura de Salazar, as sombras da guerra colonial em África, as famílias despedaçadas por lealdades divididas. Maria chegara ao hospital após um colapso em sua casa no Bairro Alto, um bairro de escadas íngremes e casas de azulejos desbotados, onde o fado ainda ecoava nas tascas à noite. O diagnóstico era simples, exaustão e desnutrição, mas Beatriz via além. Os olhos de Maria carregavam o peso de cartas nunca enviadas, de amores silenciados pela vergonha familiar. Beatriz, com seus 32 anos, era o oposto de tal melancolia. Nascida no Alfama, o coração pulsante de Lisboa, ela crescera entre as ruelas estreitas onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao sal do rio. Filha de um pescador e uma costureira, Beatriz aprendera cedo o valor da empatia. A alma portuguesa é feita de feridas que curamos uns nos outros, dissera sua mãe enquanto remendava um vestido rasgado. Aos 18, ela entrara na escola de enfermagem, atraída pela ideia de curar não só corpos, mas almas. Sua vida era ritmada pelas festas de Santo António em junho, pelas sardinhas grelhadas nas ruas e por um amor secreto que terminara em dor, uma companheira de infância que partira para o Brasil, deixando apenas uma carta com o selo do correio aéreo. Desde então, Beatriz vestia o jaleco branco como uma armadura, mas à noite, em seu apartamento modesto no Chiado, ouvia fado na vitrola velha, deixando as lágrimas rolarem como vinho tinto derramado. Naquela manhã, enquanto o plantão se estendia, Beatriz sentou-se ao lado da cama de Maria, ignorando o bip insistente dos monitores. Conte-me sobre o seu colar, disse ela, apontando para o pingente de prata que Maria apertava entre os dedos ossudos. Era uma âncora minúscula, gravada com as iniciais AM. Maria hesitou, os lábios tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Era dela. Da minha Ana. A guerra levou-a de mim e a família enterrou o que restava. As palavras saíram baixas, como uma confissão em uma igreja de pedra fria. Beatriz sentiu um arrepio, não de frio, mas de reconhecimento. Ana. Um nome que evocava as histórias sussurradas em sua própria família, de mulheres que amavam nas sombras da repressão. O dia prosseguiu em uma dança lenta de cuidados. Beatriz trocou curativos, mediu a pressão e, entre uma tarefa e outra, se perguntas suaves como rendas de Viana do Castelo. Maria resistia, mas aos poucos as barreiras cediam. Falou da infância em Coimbra, onde Mondego corria preguiçoso sob pontes romanas, e de como o pai, um oficial do exército, a enviara para um internato católico para endireitar sua alma desviada. Eu amava os livros, as poetas como Sofia de Melbreiner, mas amava mais os olhos de Ana, que brilhavam como dor em vindima. Beatriz ouvia, o coração apertado. Em Portugal, o amor entre mulheres era como o vinho de Porto, envelhecido em segredo, doce mas amargo pelo tempo. Ao entardecer, quando o sol poente tingia o quarto de laranja, Maria adormeceu. Beatriz ficou ali, traçando com o olhar as rugas no rosto da paciente, cicatrizes invisíveis de uma vida negada. Naquele momento, algo se acendeu em seu peito, não pena, mas uma empatia que beirava o desejo. Ela imaginou como seria tocar aqueles cabelos grisalhos não como enfermeira, mas como amante, sussurrando promessas de um futuro sem guerras. Sacudiu a cabeça, culpando o cansaço. Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, tinha outros planos.
Na noite seguinte, o hospital pulsava com a urgência de uma cidade que nunca dormia. Lisboa, com suas 7 colinas, ecoava sirenes distantes misturadas ao canto de um acordeonista de rua. Beatriz voltara ao plantão noturno, o corpo dolorido mas a mente alerta. Maria acordara febril, murmurando nomes em sonhos agitados. Ana. Perdoa-me. O pai soube. Beatriz aplicou compressas frias, suas mãos demorando-se um segundo a mais na testa da mulher. SHH, está tudo bem agora. Você está segura aqui, comigo. Pela primeira vez, Maria sorriu, um sorriso frágil, como o primeiro raio de sol após uma tempestade no Cabo da Roca. Você me lembra ela, sabe? Seus olhos. Tão cheios de luz. Como o mar em Cascais, onde nos encontrávamos às escondidas. Beatriz corou, sentindo calor subir às bochechas. Cascais, com suas praias de areia branca e palácios reais, era um refúgio romântico para muitos, mas para elas, outrora, um paraíso proibido. Eu nunca estive lá, mentiu Beatriz, para não revelar sua própria fome de liberdade. Na verdade, sonhara com Cascais em noites solitárias, imaginando beijos sob as falésias. As conversas fluíram como o vinho do Alentejo, generoso, terroso, revelador. Maria contou de Ana Marques, a filha de um professor universitário em Lisboa, que se conheceram em 1958 durante uma manifestação estudantil contra o regime. Ela era fogo, Beatriz. Gritava por liberdade enquanto eu tremia nas sombras. Nosso amor era como o fado de Amália, dor e êxtase entrelaçados. Beatriz ouvia, fascinada, traçando paralelos com sua própria história. Sua ex, Clara, fora assim uma artista de rua no Rossio, pintando murais de revolução com cores vivas. Mas Clara partira, deixando Beatriz com o vazio de um pastel de nata sem recheio. De repente, um toque na mão, Maria entrelaçou os dedos nos dela. Por que você cuida de mim assim? Não sou mais que uma velha relíquia. Beatriz engoliu em seco, o pulso acelerando. Porque vejo em você o que o mundo ignora, força. E por quê? Porque você me faz lembrar que o amor não morre, só se esconde. O quarto ficou em silêncio, quebrado apenas pelo gotejar distante de uma torneira. Naquele instante, a empatia de Beatriz transbordou em algo mais profundo, um anseio romântico, como o desejo de dançar um vir ao som de concertina em uma romaria minhota. Mas o passado de Maria não era só poesia, era veneno. Na manhã seguinte, enquanto Beatriz preparava o café da manhã, pão de Águeda com queijo da serra, uma visita chegou, o sobrinho de Maria, João, um homem de terno cinza e olhos frios como o granito do Gerês. Tia, você precisa vir para casa. A família não pode lidar com mais escândalos. Suas palavras cortaram o ar como uma navalha. Maria encolheu-se na cama, o colar de âncora apertado no punho. Beatriz, do corredor, ouviu tudo, acusações veladas de pecados da guerra, de como o pai de Maria, um colaborador do regime, descobrira o romance com Ana e a mandara para um convento em Évora, onde Ana, desesperada, terminara os dias em um acidente suspeito, ou assim a família contara. João saiu bufando, prometendo voltar com papéis para resolver a internação. Beatriz entrou, encontrando Maria em prantos. Eles nunca perdoaram. Meu pai disse que era maldição da PIDE, que Ana era traidora. Beatriz ajoelhou-se ao lado da cama, limpando as lágrimas com o polegar. Mas você sobreviveu. Isso é perdão suficiente. Seus olhares se cruzaram e, pela primeira vez, Beatriz viu não uma paciente, mas uma mulher vulnerável, bela em sua dor, como uma estátua de mármore rachada pelo tempo em Belém. O conflito começou a ferver como um caldo de peixe no fogão de lenha. Beatriz, dividida entre dever profissional e o puxão do coração, começou a visitar Maria fora do horário, levando doces de ovos moles de Aveiro embrulhados em papel pardo. Elas falavam horas, rindo de anedotas lisboetas, o elétrico 28 lotado de turistas, os pastéis de Belém disputados como tesouros. Maria ensinou Beatriz versos de Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, recitando com voz rouca que fazia o quarto vibrar.
Em troca, Beatriz compartilhava suas próprias cicatrizes. O adeus de Clara, o peso de ser lésbica em um Portugal que, apesar da democracia, ainda sussurrava julgamentos nas tascas. Uma tarde, sob o sol filtrado pelas cortinas, Maria confessou o segredo mais profundo. Ana não morreu por acidente. Meu pai. Ele a denunciou. Para proteger o nome da família. As palavras pairaram como fumaça de um incenso em uma procissão de Nossa Senhora de Fátima. Beatriz sentiu raiva, não só pelo passado, mas pela traição que ainda ecoava. Então lute por ela agora. Conte sua história. Mas Maria balançou a cabeça. Tarde demais. A família enterrou tudo. Enquanto isso, o romance nascia em gestos sutis, um roçar de mãos ao passar o copo d'água, um olhar que durava o suficiente para acender faíscas. Beatriz sonhava com Maria à noite, imaginando passeios pelo Jardim da Estrela, mãos dadas sob as árvores centenárias. Era um amor maduro, não o fogo juvenil, mas uma chama lenta, aquecida pelo respeito e pela compreensão mútua, puro, humano, como o abraço de irmãs em uma aldeia transmontana. O outono avançava em Lisboa como um manto de folhas castanhas no chão do Parque Eduardo VII e com ele veio o primeiro sinal de traição. Beatriz, após um plantão exaustivo, decidiu surpreender Maria com um presente, um lenço de linho bordado à mão, inspirado nas rendas de Vila do Conde, com padrões de âncoras entrelaçadas. Para lembrar que você não afunda sozinha, disse ela, desdobrando o tecido sobre o colo da paciente. Maria tocou com reverência, os olhos marejados. É lindo. Como você. O ar entre elas crepitou, carregado de promessas não ditas. Pela primeira vez, seus lábios se roçaram, um beijo casto na testa, mas suficiente para fazer o coração de Beatriz galopar como um cavalo selvagem nas planícies alentejanas. No entanto, a família de Maria não descansava. João retornou com uma advogada, uma mulher de óculos severos e sotaque do Porto, portando documentos para transferir Maria a uma clínica particular no norte, longe de Lisboa, longe de Beatriz. É pelo bem dela, enfermeira. Ela está confusa, falando de fantasmas do passado. Beatriz, que passava pelo corredor com uma bandeja de medicamentos, parou como se atingida por um raio. Confusa? Ela está curando-se aqui, com dignidade. A advogada ergueu uma sobrancelha. Dignidade? Ou algo mais pessoal? O tom era acusador e Beatriz sentiu o rubor de vergonha, o estigma lésbico, ainda vivo em cantos conservadores de Portugal. Maria, ouvindo a comoção, chamou Beatriz para dentro. Não lute por mim, querida. Eles vencerão, como sempre. Mas Beatriz recusou-se a recuar. Naquela noite, ela escreveu uma carta à direção do hospital, defendendo a autonomia de Maria, citando direitos humanos e a Constituição pós-25 de Abril. Era um ato de coragem inspirado nas mulheres que marcharam nas ruas de Lisboa pela liberdade. Enquanto selava o envelope, pensou em sua avó, que escondera panfletos revolucionários em saias plissadas durante o salazarismo. Os dias seguintes foram um turbilhão emocional. Maria melhorava fisicamente, comia as sopas de poeiras que Beatriz preparava, inspiradas nas receitas de sua mãe, mas as noites traziam pesadelos. Uma vez, Maria acordou gritando, agarrando-se a Beatriz como uma tábua de salvação no mar revolto de Sagres. Eu traí Ana. Deixei que me separassem. Beatriz a embalou, sussurrando canções de embalar minhota, sentindo o corpo frágil da mulher contra o seu. Você não traiu. O regime traiu vocês. Mas nós podemos reescrever o fim. O romance floresceu em segredo, como as flores de laranjeira no rocio em primavera. Elas trocavam olhares cúmplices durante as visitas e uma tarde, Maria desenhou um mapa rudimentar no guardanapo, os lugares de sua juventude com Ana, o mirador da Senhora de Monte, onde se beijavam ao luar, a confeitaria brasileira, onde partilhavam bolas de Berlim. Leve-me lá um dia, pediu Maria, a voz um sussurro de esperança. Beatriz prometeu, o coração inchado de um amor que transcendia idades e tempos. Mas a traição veio de onde menos se esperava, de dentro do hospital.
Uma colega de Beatriz, a enfermeira mais velha, Dona Rosa, flagrou um momento íntimo, Beatriz ajustando o travesseiro de Maria com uma ternura excessiva. Cuidado, menina. Isso não é profissional. E com uma paciente idosa? A família dela é influente, o pai era amigo de generais. As palavras de Rosa, ditas com falsa preocupação, espalharam-se como fofoca em uma feira de espinho. Logo, o supervisor chamou Beatriz. Rumores, santos. Foque no trabalho ou teremos problemas. Ferida, Beatriz confrontou Rosa no refeitório, entre o cheiro de bifes de atum e arroz de tomate. É inveja, não é? Porque eu vivo que você só sonhou? Rosa, viúva há décadas, baixou os olhos. Eu amei uma vez uma costureira em Faro. O padre nos separou. Não quero ver você sofrer o mesmo. A revelação abalou Beatriz, outra camada de solidariedade lésbica, escondida como vinho em adegas do Douro. Enquanto isso, Maria descobriu a trama familiar. João planejava vender a casa no bairro Alto para pagar dívidas, apagando as memórias de Ana. Em um surto de fúria, ela rasgou os documentos, gritando: "Vocês mataram minha alma uma vez, não terão meu lar." Beatriz chegou a tempo de acalmá-la, mas o incidente acelerou o colapso, Maria sofreu um ataque cardíaco leve e o quarto encheu-se de médicos. Na confusão, Beatriz segurou sua mão, prometendo: "Eu fico. Sempre." O clímax se aproximava como uma trovoada sobre Sintra. Beatriz, impulsionada pelo amor, convenceu Maria a contar sua história a um jornalista amigo, um homem de bigode grisalho que cobria crônicas sociais no Diário de Notícias. "É hora de honrar Ana", disse ela. Maria hesitou, mas o toque de Beatriz, agora um afago deliberado na nuca, deu-lhe forças. A entrevista foi gravada em segredo, com Maria recitando poemas de Ana, lágrimas caindo como chuva de setembro. A notícia explodiu como fogos de artifício na festa de São João no Porto. Segredos de guerra, o amor proibido de Maria de Almeida, estampado na primeira página do jornal. Lisboa acordou em polvorosa, as rádios tocando debates acalorados entre conservadores que clamavam escândalo familiar e ativistas que celebravam uma vitória pela memória que era portuguesa. Maria, ainda no hospital, leu a manchete com mãos trêmulas, o colar de âncora reluzindo à luz da lâmpada. "Eu fiz isso. Pela Ana?" Beatriz, ao seu lado, assentiu, os olhos brilhando de orgulho. "Pela Ana. E por nós." Mas a traição familiar atingiu o ápice. João invadiu o quarto naquela tarde chuvosa, o rosto vermelho como vinho do Dão. "Sua louca! Você destruiu o nome dos Almeida." O pai se revira no túmulo. Ele brandia o jornal amassado, acusando Beatriz de manipulação. "Foi você, enfermeira safada. Tentando seduzir uma velha senil." As palavras feriram como navalhas de navalha, e quando os insultos que Beatriz ouvira na juventude, em sussurros de vizinhos no Alfama. Maria, enfraquecida mas feroz, ergueu-se na cama. "Saia daqui, João. Você é o fantasma, não eu. Ana e eu amávamo-nos verdadeiramente, enquanto você vive de mentiras." O confronto escalou. João ameaçou processar o hospital por abuso emocional, citando conexões antigas do pai com juízes. Beatriz, contendo as lágrimas, defendeu-se: "Amor não é abuso. É cura." Mas internamente, duvidava, seria ela apenas uma salvadora temporária ou algo eterno? A polícia foi chamada para remover João e o incidente virou notícia nacional, com repórteres acampando na entrada do hospital como em uma romaria de Fátima. Na calmaria que se seguiu, o romance de Beatriz e Maria aprofundou-se em águas calmas, como Guadiana na fronteira com Espanha. Elas passeavam pelo jardim interno do hospital ao pôr do sol, Maria apoiada no braço de Beatriz, falando de sonhos adiados. Queria ter tido filhos. Ou filhas que soubessem amar sem medo. Beatriz sorriu, imaginando um futuro. Ainda pode. Adote causas, como eu adoto você. Elas riam, um riso leve como de crianças em uma vindima no Douro, colhendo uvas doces. O conflito se ramificou para o pessoal de Beatriz.
Sua mãe, ligando do Alfama, repreendeu-a: filha, cuide da doente, mas não se perca em ilusões. O amor idoso é como bacalhau seco, bom, mas sem sal. Beatriz rebateu, voz embargada: mãe, o sal está na alma. Lembra da tia Rosa, que nunca casou? Ela amava em silêncio. A mãe calou-se, revelando um segredo: sim. E eu a invejava um pouco. Era mais uma camada de humanidade, mostrando que as cicatrizes lésbicas cruzavam gerações em Portugal, como rios subterrâneos. Enquanto isso, o jornalista publicou uma sequência, Cartas de Ana, encontradas na casa de Maria, lidas em voz alta em um podcast que viralizou. Vozes de apoio choveram, de associações LGBT em Lisboa, de poetas que dedicavam sonetos à coragem de Maria. Mas a traição veio de Rosa, a colega. Pressionada pelo supervisor, ela testemunhou contra Beatriz em uma investigação interna, alegando conduta imprópria. Perdão, menina. É pelo meu emprego, sussurrou ela no corredor, olhos baixos como uma penitente em confissão. Beatriz foi suspensa temporariamente, o jaleco confiscado como uma relíquia profanada. Sozinha em seu apartamento no Chiado, cercada por livros de José Saramago e discos de Marisa, ela chorou pela primeira vez em meses. O telefone tocou. Era Maria, voz fraca mas determinada. Volte para mim. Sem jaleco, só você. Beatriz correu de volta, ignorando as regras, encontrando Maria acordada, com um buquê de cravos vermelhos, símbolo de revolução, ao lado da cama. Eu disse à direção que você me salvou. Não a vida, mas a alma. O reencontro foi um bálsamo, abraços longos, confissões sussurradas. Maria revelou uma cicatriz final. Após Ana, casei-me por obrigação com um viúvo. Tive um filho, mas ele era como João, cego para o amor verdadeiro. Beatriz beijou sua mão, selando um pacto: nós seremos a família que falta. O amor delas, agora declarado, era uma tapeçaria tecida com fios de dor e esperança, romântico, humano, impregnado da resiliência portuguesa. O clímax irrompeu em uma noite de tempestade, quando João, enlouquecido pela exposição midiática, tentou forçar a saída de Maria. Ele subornou um segurança e o hospital virou cena de caos, alarmes soando, enfermeiras correndo como em uma cena de fado trágico. Beatriz, alertada por um instinto maternal, barricou a porta do quarto. Você não a leva, gritou ela, enquanto João batia, furioso. Maria, de pé apesar da fraqueza, pegou o telefone e ligou para o jornalista: venha agora. A traição continua. A polícia chegou a tempo, algemando João por tentativa de sequestro. Nas manchetes seguintes, família divide o legado de amor e traição em Portugal. Beatriz e Maria, unidas, deram uma entrevista conjunta, mãos entrelaçadas na TV, falando de perdão e memória. Era o auge, o passado confrontado, o amor vitorioso. Com a poeira assentando como neve fina nos picos da Serra da Estrela, Beatriz e Maria emergiram transformadas. Maria recebeu alta, mas recusou voltar à casa solitária no bairro Alto. Em vez disso, mudou-se para o apartamento de Beatriz no Chiado, um ninho aconchegante com vista para a Praça Luís de Camões, onde estátuas de poetas velavam sobre amantes modernos. Aqui eu me sinto viva de novo, disse Maria, arrumando seus poucos pertences, o colar de âncora, fotos amareladas de Ana e um violão antigo que tocava fados suaves à noite. A vida delas entrelaçou-se como as videiras no Douro. Beatriz retomou o trabalho, promovida por sua coragem ética, e Maria começou a escrever memórias, ditando para Beatriz em tardes preguiçosas. O livro, intitulado Sombras do Tejo, Um Amor em Tempos de Guerra, tornou-se um best-seller modesto, celebrado em lançamentos no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo. Mulheres jovens aproximavam-se, olhos úmidos, compartilhando histórias semelhantes, um testemunho vivo da humanidade lésbica em Portugal. Mas o conflito não terminara, ele evoluíra para uma reflexão interna. Beatriz lutava com a diferença de idades. E se eu for só um bálsamo temporário? Você merece o mundo, não uma enfermeira comum. Maria, com sabedoria de quem sobrevivera ao inferno, respondia com toques gentis: o mundo é isso, Beatriz, comum e extraordinário.
como o mar em Ericeira, calmo e selvagem. Elas caminhavam pelo Tejo ao amanhecer, pés descalços na areia de Alcântara, falando de futuro, viagens a Sintra, onde castelos de contos de fadas ecoavam suas próprias lendas. A traição final veio não de João, que, humilhado, partira para Brasil, cortando laços, mas de dentro de Maria. Em uma noite de insomnia, ela confessou: eu escondi algo de você. Após Ana, eu denunciei uma amiga para salvar-me do convento. Foi minha traição. As palavras caíram como pedras em um lago sereno, criando ondas de dúvida. Beatriz sentiu o peito apertar, empatia virando dor, como o azedume de uma azeitona galega. Por que agora? Perguntou, voz quebrada. Maria chorou, o rosto enrugado contorcido. Porque te amo o suficiente para ser honesta. Não quero sombras entre nós. Beatriz saiu para a varanda, o vento de Lisboa carregando o som distante de um fado. Ali, sob as estrelas, refletiu sobre sua própria hipocrisia, não traíra Clara ao se fechar após a partida? O amor, percebeu, era feito de perdões, como o de Portugal pós-ditadura, reconstruindo-se de ruínas. De volta, Beatriz abraçou Maria, perdoou. Porque o passado nos molda, mas não nos define. Elas fizeram amor não com paixão carnal, mas com intimidade profunda, corpos entrelaçados em lençóis de linho, sussurrando promessas como orações em uma capela de Mafra. Era romântico, puro, toques que curavam, como óleo de cortiça em feridas antigas. O humanismo da história floresceu em atos pequenos. Maria adotou uma gata vadia do Chiado, batizando-a Diana. Beatriz levou-a à Marcha do Orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris dançavam como chamas de São João. Elas voluntariaram-se em centros para idosos LGBT, compartilhando histórias que inspiravam lágrimas e aplausos. Somos pontes, dizia Beatriz, entre o ontem silenciado e o amanhã falado. Um ano depois, em uma primavera florida, elas viajaram a Cascais, o lugar sagrado de Maria. Sentadas na praia, com o Atlântico rugindo de aprovação, Maria entregou a Beatriz um novo colar, 2 âncoras entrelaçadas. Para nós. Superação das cicatrizes. Beatriz chorou, selando o momento com um beijo sob o sol, leve, eterno, como o vinho moscatel de Setúbal. O tempo, caprichoso como as neblinas matinais no Vale do Lima, trouxe desafios finais. Maria, cuja saúde era frágil como porcelana de Vista Alegre, sofreu uma recaída, pneumonia, agravada pelas memórias revividas. Deitada novamente no Hospital de Santa Maria, ironicamente no mesmo quarto, ela olhou para Beatriz com olhos cansados mas plenos. Se eu partir, saiba que você me deu uma segunda vida. Um amor sem guerras. Beatriz, agora chefe de enfermagem, recusou-se a deixar o lado dela. Você não parte sozinha. Lembra do mapa? Vamos a todos os lugares. Ela organizou visitas. Amigos do clube de leitura lésbico trouxeram flores de jasmim do Algarve. O jornalista gravou um áudio final, o fado do nosso amor, que tocava baixinho no quarto. A família remanescente, uma prima distante de Évora, apareceu, pedindo perdão em nome de João. Ele errou, como todos nós. Seu livro nos abriu os olhos. Maria perdoou com graça portuguesa. O perdão é como o azeite, amargo no começo, mas essencial para o pão da vida. Beatriz assistia, admirada, vendo o ciclo fechar-se. O conflito interno de Beatriz resolveu-se ali. Ela escreveu um diário, Empatia em Jaleco, publicado anonimamente, que ecoava temas de Curaquer. Juntas, elas eram um testamento vivo, romântico em sua vulnerabilidade, dramático em sua resiliência. À medida que o verão chegava, com festas de São Pedro enchendo as ruas de martelos e sardinha, Maria recuperou-se milagrosamente. Alta dada, elas retornaram ao Chiado, onde o apartamento agora cheirava pastéis de nata assados por Beatriz e chás de ervas colhidas em Monsanto. A rotina era um hino à normalidade, manhãs lendo Camões à janela, tardes no mercado da Ribeira comprando queijos de azeitão, noites de fado caseiro, com Maria cantando estranha forma de vida e Beatriz harmonizando baixinho. O romance amadurecera em companheirismo profundo, toques casuais que diziam eu te vejo, olhares que contavam histórias sem palavras.
Em uma viagem a Coimbra, revendo Mondego, Maria propôs: vivamos como Ana e eu sonhávamos, livres, sem segredos. Beatriz aceitou e elas registraram uma união civil na Conservatória de Lisboa, uma cerimônia simples com cravos e amigos, celebrando o amor lésbico em Portugal que, aos poucos, abraçava suas filhas. A traição, outrora venenosa, transformara-se em lição. João escreveu uma carta de desculpas do Brasil, admitindo sua própria dor, a pressão de herdar um legado tóxico. Você me libertou, tia. Maria respondeu com fotos de sua nova vida, um gesto de ponte sobre o abismo. O humanismo culminava em legado. O livro de Maria inspirou um documentário, exibido no Festival de Cinema de Évora, onde lágrimas fluíam como vinho em uma prova de vinhos do Dão. Beatriz, em palestras para enfermeiras, falava de cuidado holístico, curando o invisível. Elas adotaram uma jovem órfã de um abrigo em Setúbal, batizando-a de Sofia, sabedoria, ensinando-a sobre amores valentes e histórias não contadas. Anos se passaram como páginas de um livro antigo e o fim chegou não como BKCH, mas como um pôr do sol sereno sobre o Tejo, dourado, reflexivo, cheio de paz. Maria, aos 75, partiu em uma manhã de primavera no apartamento do Chiado, com Beatriz ao lado, segurando sua mão. Obrigada pelo romance, minha âncora, sussurrou ela, antes de fechar os olhos para sempre. Beatriz chorou, mas não de desespero. Era uma liberação, como o vinho fermentado finalmente engarrafado. O funeral foi uma celebração portuguesa, missa na sede de Lisboa, seguida de uma romaria ao Mirador da Senhora do Monte, onde amigos cantaram fados e libertaram lanternas de papel, cada uma carregando uma memória de Ana e Maria. Beatriz espalhou as cinzas no mar de Cascais, o lugar sagrado, sussurrando: vocês navegam juntas agora. Viúva, mas não sozinha, Beatriz continuou. Expandiu o centro para idosos LGBT, nomeando Casa da Âncora, um farol para almas feridas. Escreveu um segundo livro, Cicatrizes Visíveis, Lições de Amor, dedicado a Maria. Encontrou amor novamente, uma terapeuta de Porto, com um riso como ondas no ave, mas sempre com o coração marcado pela primeira grande empatia. A história delas ecoou em Lisboa, nas escadas do Bairro Alto, onde Maria outrora escondeu beijos, nos azulejos do hospital, testemunhas silenciosas, no fado que canta de perdas e renascimentos. É um testamento humano, dramático em suas tormentas, romântico em sua luz, cultural em sua essência portuguesa, onde o sofrimento forja beleza e o amor, mesmo com cicatrizes, ilumina o caminho.